Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro da noite de hoje. É com muita alegria que eu estou aqui pela primeira vez nessa casa e o meu coração se enche de gratidão também, porque é uma casa onde eu encontro pessoas que fizeram parte da minha juventude, da minha infância, da minha juventude, do meu processo de evangelização. E eu fico muito feliz de poder estar aqui nesse salão online falando a vocês. Hoje, então, nós vamos fazer uma conversa sobre um assunto que é muito importante, né? E que está muito presente em nossas vidas. Antes de iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de ler a página de preparo do livro Vinha de Luz. Eu tenho aqui o meu já bem antigo, né? Um livrinho de estimação, assim como a gente tem alguns que a gente não se desfaz, por mais que estejam mais antigos. Por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Item 21. Oração e renovação. Holocaustos e oblações pelo pecado, não te agradam. Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 6. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica do remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-se a fonte sagrada de inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos, que devemos aproveitar a sublime possibilidade de repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se errastes, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste a alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbastes, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Bom, com essa página do preparo que nos auxilia a refletir sobre a oração, né? O poder da prece diante das nossas vidas e a nossa conduta diante dessa prece, que muitas vezes nós fazemos como rogativa. Eu convido a todos que se concentrem, né? Que fechem os olhos ou que silenciem o interior, que nós possamos agora nos conectar em espírito, em vibração do bem, no cosmos, como seres encarnados, buscando um só objetivo. E vamos dizer assim: Pai amado, Divino Mestre,
Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui conversando, refletindo e estudando sobre seus ensinamentos, sobre suas palavras em nossas vidas. Que possamos, Senhor, não só ouvir e falar, mas agir. Que tudo que for debatido neste encontro possa, Senhor, calar fundo em nossa alma e nos ajudar a dar mais um pequeno passo que seja na senda evolutiva, na nossa conscientização da necessidade que temos de estarmos firmes e retos no propósito. Senhor, pedimos que todo o barulho externo que busca nos distrair dos nossos objetivos primeiros, da nossa jornada principal, que é estar aqui resgatando e crescendo a cada dia, Senhor, pedimos que estes barulhos não nos ofusquem do nosso objetivo maior, que estar brilhando sempre em nossa vida através da Tua luz, do Teu amor, que está dentro de nós, que está no próximo, que está na natureza, que está na dor, no aprendizado e na alegria, Senhor, no perdão, em todas as vezes que nos conscientizamos mais um pouco do que devemos e do que não devemos, Senhor, fazer. Pedimos o amparo e a orientação desta espiritualidade amiga que está sempre ao nosso lado, em todos os momentos, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, então, que nós possamos começar com o coração, né, cheio de alegria também. E fica o convite para essa reflexão. No encontro de hoje, então, ficou ao meu cargo o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, o capítulo 27, Pedi e obtereis. Pedir é algo que nós, como seres encarnados, fazemos com bastante frequência, na verdade. A gente está sempre pedindo e costumamos pedir, claro, né, a nosso favor, ao nosso bem, né? A gente pede força, a gente pede um novo emprego, a gente pede a solução de um problema, a gente pede ajuda, a gente pede descanso, a gente pede férias, né? A gente pede tantas coisas, sejam elas materiais e espirituais, nós estamos sempre no lugar de pedintes mesmo, né? E aqui diz, né, pedi e obtereis. Mas que pedido é esse? O que nós estamos a pedir que merecemos obter o resultado por aquilo que nós pedimos, né? Será que qualquer que seja o pedido será atendido, né? Ficou, então, para o nosso momento de hoje, o subtítulo Eficácia da Prece, os itens entre 5 e 8. 5, 6, 7, 8, que nós vamos conversar aqui com bastante calma, refletir, né? Porque é um assunto que a gente costuma falar, costuma conversar, costuma debater nas casas espíritas, assistimos nas palestras, mas ele é recorrente também por conta de sua importância, né? Se fosse um assunto que a gente já tivesse desgastado todo o possível e de repente internalizado aquilo que a gente precisa internalizar, né? Nós não estaríamos mais uma vez aqui falando sobre ele. Então, eu sempre costumo dizer que os temas que a gente pega, né, que nos é concedido para o debate, para a conversa, são temas que primeiramente atingem a mim, né, e todos aqueles que estão me acompanhando aqui, para que depois chegue ao ouvido do outro, né? A primeira que escuta sou eu mesma e todos que estão juntos comigo. Então, a gente vai falar da eficácia da prece. O que é a prece, né? O que é orar?
o que é fazer esse tipo de rogativa. Eu proponho aqui uma reflexão. Nós, quando somos pequenos, eu não sou de uma idade tão avançada, mas também já não sou muito nova. Mas eu me recordo que fui criada com os meus avós, minha mãe e meu pai, e desde pequenininha fui orientada a fazer orações, né? Faça oração antes de dormir, faça oração. Ensinavam-me, às vezes, umas orações prontas, né? Do anjo da guarda, ou então até o Pai Nosso, Ave Maria. Então, era hábito da minha família, tanto da minha família nuclear, tanto dos meus parentes mais próximos, de fazer essa prece, ensinar a criança a fazer a prece, né? E também era um hábito social. A nossa sociedade, já desde muitos anos, muito tempo, é uma sociedade muito cunhada no catolicismo, né? Nessa tradição católica, e que trazia para dentro dos nossos lares e dos nossos hábitos a oração para um Deus muito personificado, né? E muitas vezes humanizado. Que visão é essa de Deus que vinha para nós, né, na nossa infância, no nosso seio familiar, há um tempo atrás? Não estou falando desse tempo presente, que a gente já está muito mais esclarecido, que as coisas já estão muito mais assim críticas, né? A gente já está conseguindo refletir um pouco mais. Mas lá para trás, a gente tinha sempre uma imagem muito firme de um Deus masculino, de um Deus muitas vezes sisudo, né? De um Deus muitas vezes distante de nós, onde nós deveríamos fazer o momento da prece, o momento do pedido ou do agradecimento, que seja, a gente ainda vai chegar nessa reflexão, para alguém muito distante de nós, alguém de longe, como se a gente estivesse fazendo uma ligação interurbana e tivesse que usar palavras muito formalizadas, textos prontos, né? Então, até a gente chegar à consciência de que Deus é esse que nós estamos endereçando a nossa prece e muitas vezes o nosso pedido, muitas vezes nossas palavras se perderam pelo caminho. Então, vamos fazer aqui junto comigo uma reflexão de pensar quem é esse Deus? De que Deus nós estamos falando, né? Nós somos essência divina. Nós somos o fluido universal. Esse fluido universal, ele circula dentro de nós, dentro de cada célula do nosso corpo. Nós temos trilhões de células espalhadas pelo nosso corpo, né? E essas células ocupam funções diversas que mantêm o nosso corpo encarnado. E nessas células existe o fluido universal. E a gente pode expandir para os outros seres e a natureza e o globo terrestre e o universo e as galáxias distantes. Tudo isso está interligado por um fluido que um ser maior, um ser divino, conecta. Então, a gente não está falando de algo que está muito distante, algo que a gente precisa acessar com muita dificuldade. Não. Se a gente for refletir bem, estamos falando de algo que temos dentro de nós, né? De uma força e de uma energia que está dentro de nós, que nós conseguimos acessar. Mas como a gente consegue acessar essa energia, né? Se ela está dentro de nós e nós ainda somos tão errados e ainda cometemos tantas falhas e nós ainda erramos e pecamos muito, tantos momentos que a gente se arrepende e sente que deveria, né, ter seguido outro rumo, falado outras palavras, tomado outras decisões. Como essa essência está dentro de mim, dentro de você, dentro de nós? Porque somos parte do Criador. Esse Criador que nos fez puros e simples, que nos fez surgir aqui, né, de diversas encarnações nesse planeta. Surgimos de átomos aqui na Terra até chegarmos a esse processo evolutivo que nós nos encontramos hoje. Esse ser criador, essa presença divina, está em nosso livre acesso dentro de nós. Quando nós respiramos fundo e sentimos às vezes uma emoção muito forte,
quando nós sentimos o reconhecimento de um amor muito grande, ou como se fosse uma inspiração, né? Uma conexão, é essa força, esse fluido divino que está dentro de nós. Então, quando nós paramos para nos conectar em prece, nós estamos nos ligando a esse fluido. E esse fluido não nos liga somente ao Criador. Ele nos liga entre nós, espíritos encarnados e desencarnados. Então, se o objetivo da minha prece é um amigo adoentado, ou é a mim mesma, ou é um parente que acabou de desencarnar, ou que desencarnou há muito tempo e me veio na lembrança, nós estamos conectados. Essa mensagem, ela vai chegar de alguma maneira, e dependendo da intensidade da nossa intenção, né? Do sentimento, da devoção que nós colocamos nesse pedido, ela vai chegar. Esse pedido vai chegar, essa oração, essa prece vai chegar. Então vamos entender como que esse processo acontece. E será que toda prece que a gente faz, ela chega em algum lugar? Aonde que ela chega, né? Será que se eu estiver fazendo apenas uma prece por um protocolo, né? Eu vi na casa espírita que eu preciso orar, eu estou orando muito pouco, então eu me arrumo, eu vou descansar, eu vou dormir. Ah, Pai Nosso que estás no céu, acabou. E a minha intenção, né? E o meu sentimento verdadeiro? Se a essência divina, se o fluido divino está dentro de nós, ele reconhece os nossos sentimentos verdadeiros. Aqueles que muitas vezes nós não queremos ver, ou que nós fugimos dele, ou que mascaramos, né? Não, eu fiz de verdade. Esse pedido foi sincero. Será mesmo? Né? São respostas que nós não damos a outras pessoas, mas que ficam ali na nossa mente, no nosso coração, e a gente fica refletindo, né? Muitas vezes, quando passamos momentos de aflição na nossa vida, seja sustos simples do dia a dia, até problemas mais graves que a gente enfrenta conosco, com nossos familiares e amigos e até no mundo. Hoje em dia a gente tem vivido notícias muito tristes do nosso mundo e que nos afetam também, justamente porque estamos todos interligados. A gente sempre pensa, né? Ou tem o hábito, eu estou aqui generalizando mesmo, o hábito de refletir assim, meu Deus, me ajuda. Socorro, meu Deus. Deus, Deus, meu Deus. A gente está sempre chamando, né? Deus, clamando, pedindo a Deus que esteja conosco, chamando Deus para estar conosco, né? Então, a gente sabe que tem aquela voz, que tem aquele sentimento, que tem algo maior que a gente pode recorrer. Mas vamos refletir para que a gente possa recorrer de uma maneira consciente, porque quando isso acontece de uma maneira consciente, então a gente tem uma eficácia, né? Então a gente tem uma qualidade maior desse pedido, desse clamor, dessa oração ou desse agradecimento. Vamos lá. O item 5, ele é bem curtinho, é uma frase de São Marcos, que diz assim: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Então, que fácil, né? O que eu pedi, eu vou ter na minha prece, né? Na minha prece eu vou pedir, então, que eu quero muito uma vaga de emprego, eu quero ser a primeira a ser escolhida, eu não quero ninguém na minha frente. Deus, por favor, tire todos os concorrentes da minha frente que eu quero esse emprego. Será que é assim? Será que esse pedido é uma fórmula mágica? Como se fosse um gênio da lâmpada que a gente vai fazer aquele carinho na lâmpada e aí vai aparecer um gênio e vai conceder todos os desejos que a gente quiser, né? Seria muito fácil e muito cômodo se fosse dessa forma, né? Seria maravilhoso que todos os nossos desejos se tornassem realidade à medida que a nossa necessidade fosse surgindo. Mas a gente já sabe, né? Que quanto mais a gente deseja, mais os nossos desejos são atingidos, mais nós queremos e queremos e queremos, e esse limite vai ficando cada vez mais longe, né? E o nosso querer acaba que ultrapassa o limite do outro
e a gente vai e atropela todo mundo. Eu gosto do exemplo da avó com o neto, ou da mãe com o filho, o pai, tanto faz. A figura de cuidado, né? E a criança. A criança chega a uma certa fase da vida que ela pede tudo pra gente, né? Um brinquedo, uma comida, um chocolate, um passeio, ver TV até tarde, um videogame. E a gente vai entendendo, né? Desde muito cedo, que a gente precisa dizer não. Que o não também é educativo, né? Que o não é tão importante ou mais do que o sim. Porque se a gente disser sim o tempo inteiro para essa criança que ainda está na imaturidade da vida encarnada, e ainda está entendendo por que nós temos regras, condutas, por que é necessário almoçar comidas saudáveis e não só comer o iogurte ou o biscoito. Por que a gente precisa de tudo isso? Por que o nosso organismo precisa disso? Né? Por que eu não posso assistir só TV? Por que eu não posso fazer só o que eu quero? Então a gente precisa dizer não para a criança. A criança que não escutou não, ela tem muitas dificuldades na vida dela, né? Quando vai crescendo, se tornando jovem, adulta, ela vai sofrendo muito, porque a gente não vive sozinha, não vive só dos nossos quereres mesmo, né? Então a gente precisa dizer esse não, por mais que nosso coração doa, porque a gente ama as nossas crianças. Esse não é o não, como eu disse, educativo. Então, será que Deus, sendo essa figura de força universal que nos interliga, que nos criou, e portanto que é o nosso Pai, nosso Criador, por que Ele não haveria de dizer o não para a gente? Por que Ele não haveria de colocar limites aos nossos pedidos, né? Então aqui fica essa nossa reflexão. Então, será que tudo que a gente pede, a gente vai conseguir? Ué, Kelly, mas está aqui no Evangelho. São Marcos disse que o que a gente vai pedir em prece, a gente vai conseguir, a gente vai obter. Então vamos descobrir o que é que a gente pede em prece e como a gente deve pedir para a gente conseguir de verdade. O item 6 inicia assim: há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam num princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expô-las. Então, eu não preciso fazer prece, Deus não me conhece, não está no meu interior, não sabe do que eu preciso, não está no meu pensamento, não consigo mentir para ele, então tá, ele sabe. Vou viver minha vida e, enfim, não preciso desse negócio de prece, né? Não, nada disso, vai perder tempo. Será? Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. É verdade. As leis divinas, elas são imutáveis. Então, como é que a gente consegue ter os nossos pedidos atendidos se a gente não ultrapassa a lei divina? Sem dúvida, há leis naturais imutáveis que não podem derrogar. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Estando o homem livre para agir num sentido ou noutro, seus atos têm para ele e para os outros consequências, subordinada àquilo que faz ou deixa de fazer. Deus nos deu algo muito importante. Chama-se livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio faz com que a gente escolha o caminho a seguir, né? A gente pode até receber aquela voz, ouvir o nosso fluido interior, dizer assim, vá por aqui, mas o nosso livre-arbítrio nos manda ir por lá, né? E a gente vai pular, cai no buraco, quebra a cabeça, quebra a perna, e aí sofre. Meu Deus, por que eu estou sofrendo? Meu Deus, aí a gente chama Deus de novo, né? Meu Deus, por que estou sofrendo? Por que isso aconteceu comigo? Mas eu não merecia, mas eu fiz de tudo certinho. Mas a gente escolheu um caminho que não era o melhor, não era o mais tranquilo, não era aquele que ia trazer pra gente bons frutos, né? E por que a gente escolhe esse caminho? Porque nós temos esse livre-arbítrio para tomar essa decisão. Então, como lei divina, a gente mais à frente, encarnação e encarnação, a gente vai retomar essa escolha mal feita, esse caminho mal trilhado, através
de provas, de expiações, né? De situações que muitas vezes podem causar, a princípio, um sofrimento. E aí a gente se cala e ora e pede a Deus ajuda para tirar a gente daquela situação, mas às vezes não dá. Por conta mesmo dessa lei natural, às vezes não dá para que a gente saia daquela situação. Então Deus nega os nossos pedidos? Não. O que a gente deve pedir então nesse caso e o que seria atendido segundo o Evangelho? Deus pode, pois, aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade, à vontade divina. E o item 7 segue. Seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que seja que pedirdes, pela prece, vos será concedido, que basta pedir para obter, e seria justo acusar a providência divina, porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois sabe melhor que nós que é para o nosso bem. Então, Deus não pode, muitas vezes, nos livrar como nós pedimos. Mas sabe por que Ele pode? Nos dar paciência, calma, coragem, fé, resignação, alimentar a nossa esperança, renovar as nossas energias quando nos sentimos exauridos, cansados, quando achamos que não tem mais jeito, né? Que aquela determinada situação não vai se resolver, pelo menos do jeito que a gente almeja. Quando a gente recorre à prece, mas aquela prece sincera, de coração, aquela prece que surge da nossa alma, ou a nossa verdade, que muitas vezes não tem palavras prontas e rebuscadas, textos prontos e rebuscados, nem figuras de linguagem, palavras difíceis. Aquela que vem da simplicidade do nosso ser, da nossa alma. E essa prece que muitas vezes a gente somente agradece ou a gente somente pede força, meu Pai. Força para passar por isso. Isso já é um bálsamo renovador. Já chega como um bálsamo renovador. Somente de concentrar, conectar, respirar. Respiração é o fluido vital aqui da nossa vida encarnada, né? Sem ela, sem esse ar, a gente não consegue se manter firme aqui, certo? Então a gente agradece. Obrigada, Senhor, me dê forças. E aquilo já vai renovando o nosso hálito, renovando a nossa energia e realmente nos colocando de volta para o eixo, para o prumo, fazendo com que a gente se fortaleça e com que a gente entenda e compreenda melhor o que está acontecendo. Eu vou seguir aqui. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação, que deve conduzi-lo à cura. Já viu algum médico, vou usar o exemplo do Evangelho, dizer: não, eu vou te operar porque você vai sofrer muito. Ué, então vai perder a vida. A cirurgia, muitas vezes, é doída, é sofrida, a recuperação, às vezes muito mais, né? Mas a gente não pode fugir para alcançar o quê? A cura. Então, Deus, nosso Pai, nosso médico, sabe o que é melhor para nós, e ainda bem. O que Deus concederá, se dirige a Ele com confiança, é a coragem, é a paciência, é a resignação. É isso. É isso que Deus vai nos conceder. Eu tirei aqui um trechinho pequeno da Gênesis, capítulo 3, capítulo Bem e o Mal, que diz assim: a dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Essa é a nossa condição. Sem essa dor do crescimento, né? Que muitas vezes a gente sente fisicamente quando está na idade mais jovem,
Essa dor do crescimento, ela também acontece quando a gente está vivendo o crescimento interno, vivendo uma reforma interna de valores e condutas, né, diárias. Esse crescimento, sem essa dor desse crescimento, não haveria o progresso, que é a finalidade maior. Então, muitas das vezes, a gente não precisa pedir que tal situação se extinga, que se acabe, né? A gente pode pedir que a gente tenha discernimento, coragem, paciência e resignação. Coragem, paciência e resignação. Como um mantra, né? Todo dia de manhã, coragem, paciência e resignação. Coragem, paciência e resignação. Para enfrentar o leão nosso de cada dia. O que concederá ainda, não os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhe assim o mérito. Assiste àqueles que ajudam a si mesmos segundo a máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Então, a gente não pode ficar só na prece também, né? A gente não pode ficar só na oração, na concentração e tudo bem, eu vou deitar e vou relaxar porque eu já orei, eu já fiz a minha prece, já me conectei com o divino, já pedi pelo ente mais próximo que sofre, então eu vou ficar aqui tranquila, né? Sem ação, como é que a gente vai conseguir caminhar? Como é que tem trabalho e caminhada e mover-se sem a ação? Não há. Precisamos dessa atitude. Precisamos de ação, precisamos sair do lugar, né? A gente precisa fazer, a gente precisa agir, a gente precisa se movimentar. Essa é a ajuda. E o céu te ajudará, porque milagre a gente tem, mas a gente não tem o gênio da lâmpada, né? Item 8. Tomemos um exemplo. Esse exemplo é muito importante. É um exemplo que ilustra muito bem toda a nossa conversa aqui. Um homem está perdido num deserto e sofre sede terrível. Todos nós conseguimos imaginar. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Sem força já. Roga então a Deus para o assistir e espera. Deus, me ajude, me ajude, me ajude, e ele aguarda. Mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. E ele está lá seguindo e esperando. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Os bons espíritos estão aí justamente para isso. Eles também escutam as nossas preces, também escutam as nossas rogativas e também conhecem nossas necessidades. E muitas vezes eles filtram pedidos e sugerem como se fosse um pensamento, uma intuição nossa, né? Atitudes que podem nos ajudar a sair daquela situação de angústia e sofrimento. Então, por um movimento maquinal, o homem que está desfalecido reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. O acaso não existe, ele foi aqui sugestionado pelo nosso espírito superior. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Diante disso, encoraja-se. Olha o riacho lá na frente. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me destes. E se não tem fé, dirá: que pensamento bom eu tive. Que chance eu tive tomando a vereda da direita ao invés da esquerda. O acaso algumas vezes nos serve verdadeiramente bem. Olha a diferença. Olha a diferença. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Então, o sujeito de fé, mais um grande ingrediente para a prece, né? Fé. Um sujeito de fé imediatamente agradece ao alto a sugestão do pensamento, né? Ele evoca, ele percebe que foi atendido
da maneira que deveria ser, não da maneira que ele esperava. Ele executa e ele agradece aos céus. Agora, o sujeito que não tem fé tem um pensamento de muito orgulho também, né? O meu pensamento, a minha atitude, o acaso, felicito pela minha coragem. Mas, continuando, disse Ar, por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga esta vereda e ao fim dela encontrarás do que de necessita? Por que o espírito não foi claro? Não disse, vai, segue. Mais 2 passos, mais 3 passos, 5 passos, à direita aí. Por que ele não foi mais claro? Por que ele sugeriu, né? Por que não se mostrou a ele para guiar e sustentar o seu desfalecimento? Por que não se colocou presente ali? Dessa maneira, ficaria convencido da intervenção da providência. Era muito mais fácil. Espírito bondoso, evoluído, estava ali para ajudar, se colocava ali materializado na frente dele, ele ia ver, médium, que isso todos somos, né? Ia falar, Deus enviou para mim alguém. Mas não, ele só sugestionou o que poderia o homem sem fé, a pessoa sem fé, né? Dizer que foi tudo mérito próprio. Foi primeiro para ele ensinar que é preciso ajudar a si mesmo a fazer uso das suas próprias forças. A gente dá o peixe ou a gente ensina a pescar, né? Além disso, pela incerteza, Deus colocou à prova a sua confiança, a submissão à sua vontade. Deus está sempre querendo saber e querendo mais de nós. Ele quer sempre mais de nós, porque ele sabe que nós podemos dar muito mais. E muitas vezes, pelo orgulho e pela falta de fé, a gente não dá. Não dá. Seria muito mais fácil se o Espírito aparecesse na frente, mas o que nós aprenderíamos nesse processo? O que nós aprenderíamos? Será que a gente não ia precisar, né? No caso, vamos nos colocar no lugar desse sujeito. Ter a força de se levantar mesmo na dor, no desfalecimento, atender o desígnio e encontrar a vitória lá na frente. A gente não ia fazer esse movimento, né? Além disso, esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que venha levantar. Se não vê ninguém, esforça-se e se levanta por si mesma. A gente, às vezes, nós estamos na infância da vida, né? Muitas vezes pedindo socorro, mas tendo a possibilidade de nos levantarmos, reclamando da nossa situação, reclamando muitas vezes de coisas tão simples e que fazem um barulho tremendo dentro de nós. E quando a gente olha para o lado, a gente vê coisas muito maiores, né? Mas a gente ainda assim quer que alguém vá nos salvar. A gente aguarda que esse ser alado vá nos salvar, sendo que essa salvação, ela está aqui. Ela está aqui. E ela vai nos proteger, nos sugestionar ao bem, fazer com que a gente tenha força de levantar. E quando a gente levanta, a gente vai levantando outros, e a gente vai subindo as nossas montanhas, e a gente vai se elevando, e a gente vai seguindo, né? Então, a providência divina é perfeita, perfeita. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito, assim termina, né? O nosso trecho. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido mérito algum. Confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. Por isso, o anjo não se fez reconhecer, senão no regresso. Quantas vezes a gente está acompanhado de anjos na nossa vida, de anjos que nos sugerem,
de anjos que nos amparam, de anjos que são enviados por Deus, que sabe o que mora dentro de nós, de anjos que buscam de todo jeito uma chance de nos ajudar e que acreditam em nós e que acreditam na nossa capacidade e que nos acompanham porque sabe que nós podemos dar muito mais do que aquilo que nós estamos dando, que sabe que mesmo em sofrimento nós estamos crescendo, nós estamos sempre sendo impulsionados ao crescimento, impulsionados a sair do lugar, impulsionados a caminhar e caminhar e caminhar, porque estamos aqui para esta finalidade, para a finalidade de caminhar, para a finalidade de seguir. A prece jamais pode ser um monólogo. A gente não pode mais ter esse pensamento de que falamos sozinho, sem direção, ao vento, ao léu. A prece é um recolhimento íntimo, é uma conexão, é uma reconexão que reverbera e que conecta e que eleva o nosso ser, a nossa voz, o nosso clamor, o nosso pedido a muito mais além do que nós podemos imaginar. E quando essa receita de fé é feita com o ingrediente principal que Deus nos deu, que é o amor em ação, em caridade e em fé, comprovação de fé, de acreditar na providência divina, é muito mais eficaz. E ela é eficaz primeiro para nós. E muito mais para aquele que a gente clama, porque nós podemos fazer a prece endereçada a nós mesmos e podemos fazer a prece endereçada a qualquer um, ao mundo, ao universo, a todas as crianças, a todas as mulheres, a todos os idosos, aos animais, porque estamos todos ligados pelo fluido divino. E quando a conexão, a comunicação da prece acontece, ela nos aproxima, primeiro da nossa essência e depois de toda a nossa humanidade, de toda a nossa fraternidade, que juntos, encarnados e desencarnados, nos encontramos neste planeta, nos continentes, nos países, nos estados, nas cidades, nos bairros, nas ruas, nas casas, nas famílias. E eu gostaria de deixar um exercício para o dia de hoje, e qualquer que seja o momento que nós, eu e vocês aí que estão assistindo, o momento da nossa prece, do nosso recolhimento interior, que a gente possa lembrar, né, dessas dicas que a gente refletiu através das palavras do Evangelho. Fé, pedido sincero, conexão, agradecimento e muitas vezes coragem, resignação e paciência. Muito obrigada por essa oportunidade, mais uma vez, a todos da casa, né? E eu fico muito feliz de ter podido falar sobre esse assunto que é tão importante para a gente. E eu gostaria de convidá-los agora para o exercício da prece, né? Vamos fazer da maneira mais simples possível, para a gente poder entender que sentimento é muito maior que palavra. Palavras ainda são muito pequenas
diante dos sentimentos. Palavras são humanas, né? Sentimentos são divinos. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Pai, de amor e de bondade, por mais esse conhecimento, por mais esse encontro, por mais esse reencontro, por ouvir mais uma vez essas palavras e por nos sentirmos tocados, alimentados, encorajados pelo Teu amor. Esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja, que essa energia de amor, de paz, de gratidão possa chegar até vocês, aonde estiverem. Um grande beijo, um abraço afetuoso e nos vemos no próximo encontro. Até mais, obrigada.